preço dos combustíveis, né, que tem pesado aí no bolso dos brasileiros com essa alta do barril de petróleo no mercado internacional, pressionando ainda mais o setor. Para analisar o cenário, o Jornal da Manhã conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales. Rodrigo, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Como é que você viu... Bom dia. Pois não, pode ir. Bom dia, Alberto. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Como é que você viu essas medidas do governo tentando aliviar esse impacto nos preços dos combustíveis? Ou é absolutamente inevitável que a gente tenha esse impacto a partir do conflito entre Estados Unidos e Irã? Bom, vamos por partes. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que, assim, na quinta-feira o governo deu uma mão no sentido de reduzir ou na realidade, zerar a alíquota tanto da PIS quanto da COFINS. Porém, por meio da Petrobras, na sexta-feira, o governo tirou essa vantagem que havia dado na medida que a Petrobras anunciou o aumento dos combustíveis em 38 centavos. Basicamente, o que acontece é a redução, o fato da alíquota ter sido zerada, a alíquota de cerca de 32 centavos da PIS/COFINS na quinta, e o aumento de 38 centavos por litro da Petrobras, isso acabou anulando uma coisa, anulou a outra. Logo, a gente não verificou nenhuma redução nos preços por essas medidas. E aí o ponto que a gente coloca ao longo das últimas semanas, ou desde que a guerra foi iniciada, o que a gente verificou por parte, especialmente, das distribuidoras de combustíveis, foram aumentos progressivos nos preços, tanto do diesel quanto da gasolina, que essas distribuidoras praticam ou cobram dos postos revendedores. E aí os postos revendedores foram obrigados a elevar os seus preços nas bombas, exatamente porque compraram das distribuidoras por preços mais altos, ainda que a Petrobras tivesse mantido os seus preços no patamar inicial antes da guerra. Agora, Rodrigo, o impacto negativo na bomba de combustíveis, a gente sabe que ele existe, ok, a gente conversou com a Danúbia Braga agora há pouco, a gente viu que vai ter aumento. Mas no ponto de vista, em outros pontos de vista, num cenário um pouco mais positivo, olhando para essa alta no petróleo, esse ponto de vista, ele existe? Por exemplo, no caso de um crescimento fiscal, como que você vê? É difícil equilibrar essa conta, né, falando de guerra e ponto positivo em alta de petróleo, mas ainda assim, dá para a gente olhar por esse cenário? Eu acho, bom dia, Paula, eu acho que o que a gente tem que avaliar aqui é 360 graus, tá? Então, vamos partir de uma premissa que a guerra continue por algumas semanas e, consequentemente, o barril do petróleo, por outro lado, permaneça estável nessa casa aí de $100. O que está acontecendo hoje com o Brasil? O Brasil hoje, ou através da Petrobras, das refinarias privadas, hoje o Brasil tem capacidade de atender entre 70%, 75%, 80% da demanda total nacional de diesel. Que significa que o Brasil vai precisar necessariamente importar diesel para poder atender 100% da sua demanda. Se o diesel continuar estável no mundo, a tendência é que os preços no Brasil não precisem ser mais elevados. O que acontece, o que a gente tem visto historicamente, é que algumas distribuidoras, principalmente aquelas com poder de mercado, aquelas que detêm contratos de exclusividade com postos, acabam aproveitando esses momentos de crise de oferta para aumentarem os preços que elas cobram dos postos de combustíveis. E aí é isso que a gente tem visto, ou já tem visto nas últimas 2 semanas, e a expectativa, se formos reproduzir a história do mercado, essas práticas, a tendência é que, mantida a guerra, mantido esse preço alto, a minha expectativa é que, infelizmente, as distribuidoras vão aumentar seus preços e, consequentemente, os postos serão obrigados
a repassar esses aumentos, ainda que às vezes os postos não tenham condições de repassar integralmente esses preços, porque na ponta final, ou seja, na revenda, principalmente nas grandes cidades, eu tenho uma alta concorrência, uma concorrência bastante acirrada entre postos, e as próprias distribuidoras fazem discriminação de preços de venda para os postos. Pois é, Rodrigo, é um cenário de conflito no Oriente Médio, mas como isso afeta todo mundo, né? Impressionante. Ou seja, chega na gasolina de quem precisa do carro todos os dias, chega no diesel, que movimenta o nosso país com os seus caminhões, levando alimentos para lá e para cá, ou seja, o que acontece no Oriente Médio, sem dúvida nenhuma, bate no mundo todo e o Brasil não fica impune a isso. Diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, muito obrigado pela entrevista, bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Até.